Amém. Eu quero trazer uma mensagem aos irmãos, não quero ser cansativo. Uma mensagem de bênção para o nosso coração. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia no livro de Salmos. Salmo de número 30. Amém. A Kátia colocou, a Kátia Talon, Freibergs, a Natália Soares, a Mônica Alves Lopes. Os irmãos estão começando a participar, tá bom? Fica o desafio aí para todos os nossos irmãos. O André, nosso ministro de louvor, este ano eu e minha família vamos perseverar em Jesus. Amém. Os irmãos que forem colocando aqui, a irmã Niquei, Deus abençoe a irmã Niquei, esse ano vou perseverar em Jesus. Vamos participar, os irmãos coloquem assim, que esse é o tema do nosso ano, não é? Perseverando em Jesus. Nós, nesse ano, vamos perseverar em Jesus. A irmã Diva, vamos perseverar em Jesus. Deus abençoe, um beijo para a irmã Diva. Irmão Cláudio, nós vamos perseverar em Jesus, o nosso presbítero. Deus abençoe, irmão, e nosso presbítero, irmão Cláudio. A Laila, esse ano eu vou perseverar. Deus abençoe, Laila, em nome de Jesus. O Reginaldo, lá de Tupã, junto com a Sol. Deus abençoe, um beijo para vocês. Esse ano eu vou perseverar no Senhor. Glória a Deus por isso. Amém. Os irmãos vão participando aí na nossa live, no nome de Jesus. Irmãos, o Márcio, por favor, se chegarem ali, pode deixar entrar na última fileira ali, por favor, conversa com eles. Amém. Amém, meus irmãos. O irmão Agnaldo, eu e a Cristina e a minha família vamos perseverar em Jesus. Deus abençoe os nossos queridos irmãos. Amém. Podem por favor, podem participar. Por favor, podem entrar. Podem entrar. Amém. Podem entrar, por favor. Que bom tê-los aqui. Amém. Então, a irmã Clarice também participando aqui conosco. A irmã Dora, nesse ano eu e minha família vamos perseverar em Jesus. Amém. Irmãos, eu falei hoje no vídeo que enviei para os irmãos, 7 famílias, mas depois nós tivemos a notícia de mais 2 famílias da nossa igreja, né, o Daniel e também a irmã Marilene e o Cido, que estavam também com Covid. Então nós pensamos em fazer o culto online hoje, para que os irmãos possam se recuperar aí, não é, nessa semana. As famílias todas aí, grande parte da igreja em quarentena, e a gente fica com medo de sermos aí condutores desse vírus. Então é por isso que nós tomamos o cuidado, mas no domingo que vem nós estaremos normalmente aqui. É que essa semana de fato veio a calhar vários irmãos aí com esse vírus, tá bom? Mas eu quero orar ao Senhor diante desse texto que eu vou ler no Salmo de número 30. E quero trazer essa mensagem aos irmãos. Não vai ser um sermão propriamente dito. Eu não quero ser demorado, mas eu quero trazer essa mensagem da parte do Senhor para o coração dos irmãos. Vamos orar. Senhor, obrigado pela vida, obrigado pela oportunidade que temos de estar aqui. Mais uma vez nós nos colocamos diante do texto da sua palavra, pedindo que o Senhor fale conosco. Em nome de Jesus, fale ao nosso coração e que esse ano a gente persevere no Senhor, a gente possa estar na sua presença, perseverando diante dos desafios que têm sido colocados diante de nós. É assim que nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, o Salmo de número 30, eu quero ler e fazer uma exposição
aqui aos irmãos desse texto. Ele é escrito pelo rei Davi. Davi tem uma história muito bonita de vida, de superação. Um homem simples, do campo, um pastor de ovelhas, filho de pastor de ovelhas, e que foi escolhido por Deus e chamado por Deus para uma grande obra. Veio a ser o rei mais poderoso da história de Israel, o que mais conquistou terras. Mas a história dele é uma história de superação em Deus. Não foi fácil. Teve grandes inimigos, teve muitas adversidades, também se deparou com os seus próprios erros, encarando a sua humanidade pecadora, mas em Deus ele alcançou vitória de ter tido uma vida relevante, uma vida de adoração a Deus e uma vida de serviço ao seu povo. Ele escreveu, inclusive, livros, para a Bíblia. A maioria dos salmos foram escritos por Davi, um homem sensível a ponto de ser um músico poeta, mas um homem também muito forte, um rei valoroso, um rei tremendo, um homem habilitado para a guerra. E Davi, então, ele escreve o Salmo de número 30, possivelmente diante de dificuldades grandes que ele enfrentara. E diante das dificuldades que nós enfrentamos, Davi, ele nos ensina que nós temos pelo menos duas posições. A primeira é nos acovardar, abaixarmos a nossa cabeça, nos sentir com medo e deixar com que o medo vença e tornarmos uma pessoa muitas vezes infeliz e confusa. Por outro lado, nós também podemos, mesmo diante das grandes adversidades da vida, buscar graça em Deus, humildemente, e buscando nele saídas para a vida. Nós vemos nesse salmo Davi testemunhando, e que serve também para o nosso coração, de que Deus nunca nos deixará sozinhos quando a Ele nós clamamos. Vamos ao texto, diz assim. O Léo consegue colocar o texto, Léo, aqui para a gente? Salmo de número 30. Vamos ao texto, então. Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Verso 2: Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me saraste. Pode parar aí. Quando eu pedir, você passa, por favor, Léo. O salmista, ele começa dizendo que ele tem inimigos, ele tem adversários, ele tem adversidades. Davi é um homem de enfrentamento. Davi, ele não é um homem medroso, mas mesmo sendo um homem de enfrentamento, de grandes conquistas, você sabe que Davi foi o que mais conquistou terras de Israel. Se você fazer um acompanhamento das terras que ele foi conquistando, no reino de Davi foi o apogeu do tempo de glória do povo de Israel. Davi, a gente lê nos livros de crônicas que ele organizou um dos exércitos mais poderosos e inteligentes da história da humanidade. Ele conseguiu mostrar ao mundo da sua época que não é necessário apenas a força, mas também a estratégia, a inteligência diante das grandes dificuldades que a vida impõe. Davi, ele ganhou em batalha de exércitos muito mais poderosos em número, em carros, em guerreiros do que ele. Mas ele era um homem que buscava em Deus inteligência, Márcio, e graça para ganhar os desafios e as guerras que lhe eram impostas. O maior território da história de Israel se deu no reinado de Davi. Ele conquistou muito. É interessante que a gente olha para Davi e a gente se lembra dele apenas lá, aquele garotinho rodando uma funda e matando Golias. Mas aquele menino cresceu.
se tornou um homem, um rei, e a gente acha, quando fala de Davi, que era um homem pequenininho. Ele era pequenininho naquela época porque ele era um rapaz ainda, mas depois ele se tornou um grande guerreiro, se tornou um grande rei. Irmãos, rei naquela época não se dava como hoje, por meio da política. Hoje, o camarada fala bem, ele consegue poder. Naquela época, o rei, ele precisava ser o que estava à frente do seu exército. Ele era um homem poderosíssimo. Nós lemos, por exemplo, nas Escrituras, Léo, não sei se você já leu, em Crônicas, Vitor, você já leu, Vitor, Crônicas? É fantástico o livro de Crônicas, você precisa ler. Nós lemos lá que Davi, ele começou a treinar o seu exército. Ele pegou, o povo de Israel era um bando. Lembra que eles ficaram muitos anos escravos no Egito e saíram de lá? Um bando, um povo sem muita cultura, eles eram escravos. E Davi então começa a organizar o povo de Israel, organizar os seus exércitos. É interessante que Davi, ele pega o povo de Israel e ele faz vários grupos de homens e treina eles, cada qual para uma tarefa específica na guerra. Por exemplo, está registrado nas Escrituras que Davi pegou um grupo de homens e treinou eles para a funda. Então ele tinha um batalhão de homens preparados para a funda. Tinha outros homens preparados para a flecha. Isso na história das guerras, Davi, ele é um dos primeiros que faz isso. É interessante que Davi, ele prepara um batalhão de homens, olha que homem inteligente. Naquela época, ele prepara um grupo de homens treinados a cavalo a atirar para trás. Davi é o primeiro da história que faz isso. Ele ia por trás dos exércitos inimigos, como que em rota de fuga, e o exército inimigo fala, tá vendo, tem um grupo fugindo, mas não era uma estratégia. E eles corriam atrás daquele, vamos matar, vamos pegar. E aí quando o exército inimigo chegava bem perto deles, eles eram treinados. Eles soltavam a rédea do cavalo e atiravam para trás. E o exército inimigo estava de peito aberto. Facilmente ele derrotava. E assim, ele tinha grandes estratégias de guerra, de maneira que Davi era um homem que enfrentava as grandes situações da vida. Primeiro ensinamento que eu quero deixar para você nessa noite. Olha, esse ano não é um ano da perseverança que nós estamos aqui pregando na igreja. Eu sei que nesse ano virão grandes desafios na sua vida, mas o conselho que eu dou para você, seja uma pessoa de enfrentamento, no sentido de busque em Deus estratégias, busque em Deus graça. Deus te dará sabedoria para lidar com as situações adversas que se colocarão diante de vós. Busque a sabedoria como se busca o ouro e a prata. Deus te dará estratégias, irmãos, para que nós possamos vencer o seu problema familiar, o seu problema financeiro, o seu problema nos seus negócios. Onde é que está esse inimigo que se levanta diante de você? Deus te dará graça. Deus te dará estratégia. O que você não pode é desistir. O que você não pode é retroagir. O que você não pode é deixar com que o medo tome conta do seu coração. O verso de número 2, ele busca em Deus socorro para a sua vida. Deus tem um socorro. Deus tem uma graça. Deus tem uma mão estendida sobre a sua vida, sobre a vida da sua família. Pode colocar o verso 3, vamos seguir no texto. Senhor, Davi aqui escrevendo: da cova fizeste subir a minha alma, preservaste-me a vida para que não descesse à sepultura. Olha o grau de dificuldade em que Davi passou aqui. Ele passou em um grau de dificuldade de morte, mas Deus o tirou da sepultura. Eu não sei qual que é a situação da vida em que você se encontra, mas pode ser como Davi, você esteja talvez
com a sua vida destinada a uma sepultura. Mas em Deus nós temos esperança. Davi, ele escreve o Salmo de número 23, e ele diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Vivemos tempos de pandemia e devemos ter toda a prudência possível, mas não medo. Medo não. Nós devemos ser prudentes. Ser prudente é uma coisa, mas ser medroso não. Levante a sua cabeça. Deus nos dará estratégias, Deus nos dará força, Deus nos dará socorro nas horas que nós precisarmos. Tem muitos irmãos da nossa igreja com Covid, mas em nome de Jesus, eu posso pela fé profetizar que nenhum dos nossos serão tocados pela morte. Nós venceremos. O Senhor nos dará vida, o Senhor nos dará restauração, para que nós possamos cumprir os propósitos de Deus para a nossa vida. Verso 4. O verso 4 é um coro no meio desse salmo. Vocês sabem que os salmos eles foram escritos para serem cantados, para serem recitados. O verso 4 é um coro no meio das estrofes desse hino, dizendo que mesmo no meio das tempestades, aqui ele está falando sobre inimigos, ele está falando sobre socorro na morte. No verso de número 2, ele fala, 3, ele fala: Senhor, da cova fizeste subir a minha alma. O verso de número 2, ele diz: clamei a ti por socorro e tu me saraste. Ele está falando sobre feridas de morte, ele está falando sobre situações dificílimas. Mas no verso 4 ele fala: salmodiai ao Senhor, cantai ao Senhor, vós que sois os seus santos, e dai graças ao seu santo nome. Irmãos, a gente adorar a Deus quando tudo vai bem é bacana, é legal, e Deus também, Ele se interessa pela nossa celebração, pelos nossos louvores de alegria. Mas Deus também espera que no meio das adversidades da vida, haja no meio de nós uma palavra de exaltação e de gratidão a Ele. Salmodiai ao Senhor é louvai ao Senhor, é adorai ao Senhor, cante ao Senhor no meio das grandes adversidades da vida. Lembro que Davi, por exemplo, antes de ser rei, era um menino ainda que já visitava os lugares, os palácios, e quando o rei Saul estava extremamente atormentado diante dos problemas do reino, a Bíblia diz que ele chamava Davi, e Davi tocava a sua harpa, e a Bíblia diz que os espíritos malignos iam embora de Saul. Davi, ele aprendeu desde cedo que quando a gente canta, os males se espantam. Esse dito popular, ele também encontra guarida no texto bíblico quando nós cantamos hinos de esperança, hinos de alegria, hinos de gratidão a Deus, hinos de louvores a Deus. Isso enche o nosso coração e muda a nossa vida. Sabe aquele momento que você parece que está reclamando, passou o dia reclamando, parece que o ar começa a ficar preto, a gente começa a ficar tudo escuro, começa a dar dor de cabeça, de tanto problema. Experimente no meio dessas situações diversas cantar. Coloque lá um louvor de adoração, uma música bonita. Você vai ver como a música tem poder para mudar o nosso dia e nos conectar de novo com o nosso Salvador. Verso de número 5. Porque não passa de um momento a sua ira. Ele está falando que nós devemos louvar ao Senhor, termos gratidão a Deus, porque a ira de Deus se manifesta na vida de todos nós, mas a ira de Deus, ela não é para sempre. Olha aqui, irmãos, muitos problemas que nós passamos, e eu penso até que essa pandemia que nós vivemos é a visitação da ira de Deus. E às vezes nós nos esquecemos quem Deus é.
Amém, irmãos? Você que está em casa aí, ó, presta atenção nessa palavra. Nós nos esquecemos de quem Deus é. Nos dias de hoje, a pregação bíblica a respeito de Deus, a respeito da pessoa de Deus, ela está complicada. Estamos muitas vezes passando a imagem de um Deus que não é o Deus da Bíblia. Tem muitas pessoas se equivocando com Deus. Desde quando foi a Xuxa que fez aquela música, tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Bacana, o cara lá vai me dar. Não é só falta de respeito, é falta de entendimento de quem Deus é. De quem Deus é. Deus é santo. Ele é poderoso. Por outro vértice, tem muitas pessoas achando que Deus é uma pessoa abobalhada, uma pessoa bobinha, facilmente enganada. Quando se dá ênfase a uma característica de Deus em detrimento das outras características, nós podemos criar uma heresia. Heresia não é só dizer coisas que não há na Bíblia. Quando você diz, olha essa frase, não é minha, eu li em algum lugar. Quando nós damos ênfase exagerada a um atributo de Deus em detrimento dos outros, nós criamos uma heresia. Estamos lendo na Bíblia, mas se aquilo foi enfatizado em detrimento de outros textos que também revelam o caráter de Deus, nós estamos criando um monstro. Pessoal, eu vou chegar para alguém e eu vou narrar o Márcio. E aí eu falo só uma característica do Márcio. Eu falo, gente, o Márcio, o cabelo dele está ficando branco. Rapaz, mas está branco, hein? Aí vai criar só essa imagem. A gente vai achar que o Márcio é um velhinho. Mas não é, só uns pintinhos de branco, né, Márcio? Estou ajudando você, viu, Márcio? Quando nós falamos exageradamente uma só, eu estou dizendo isso porque hoje está na moda dizer que Deus é misericordioso, maravilhoso, gracioso. Estão se esquecendo de que Deus também é justo. Deus também é um Deus que pune, um Deus que se ira com o pecado. Estamos esquecendo de dizer isso. E tem muita gente enganada. Muitas pessoas, Jesus diz mesmo que no dia do julgamento final, muitas pessoas se chegarão diante dele, totalmente enganadas, dizendo, Jesus, mas eu orei em seu nome, eu cantei na igreja, eu curei em seu nome, Jesus. E o texto diz que Jesus vai olhar para essas pessoas e falar assim, quem é você? Eu não vos conheço. Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. Mas isso se dá por quê? Porque aqueles que estão no trabalho de revelar Deus às pessoas a partir das Escrituras estão fazendo equivocadamente. Eu digo isso porque Davi sabia que a ira de Deus se manifesta. A ira de Deus se manifesta sobre as nossas vidas também. Tem muita gente que tem uma vida totalmente equivocada, não obedece a Deus, não honra a Deus, não procura Deus, não quer nem saber com as coisas de Deus, desonra a palavra, desonra o povo de Deus, enfim, faz tudo errado. Aí quando alguma coisa acontece de errado na vida dele, põe culpa num demônio. Esses tempos atrás, meu cunhado falou uma coisa que eu achei interessante. Ele disse que, uma história, né, uma parábola, disse que o irmão estava passando na frente de uma igreja, e disse que o demônio, o bichão, o demônio estava sentado lá fora, na sarjeta da igreja, triste, Márcio, chateado. Aí a pessoa chegou para o diabo e falou assim, viu, por que você está triste assim, rapaz? Ele falou, rapaz, estou triste, essa igreja aqui, tudo que acontece lá dentro, eles põem culpa em mim. Tudo de errado que acontece lá, eu nem sei
que eles estão fazendo? Eles brigam lá, e família, eles se arrebentam sozinhos, eles fazem tudo que é eu não aguento mais de botar a culpa em mim, tudo que acontece lá dentro. E muitas vezes nós estamos assim. Nós nos esquecemos da visitação da ira de Deus, e ela não se dará apenas lá no porvir. Olha aqui, irmãos, amém, irmãos? Nessa hora os irmãos vão na geladeira, né? E vai voltar só na hora que eu vou orar para a bênção. Fica firme aí, irmão. Aquele texto em que Jesus fala no Evangelho, eu não vou demorar não, viu, irmãos? Antes das 10 a gente está terminando. Aquele texto que Jesus conta no Evangelho sobre as duas casas, que uma foi construída na areia e a outra foi construída na rocha. Aí o texto diz que veio a tempestade. Eu já preguei muitas vezes, e a maioria das pregações que eu vejo nesse texto, as pessoas falam, a tempestade da vida, como que se fosse algo aleatório, como que se os problemas que Jesus está contando naquela parábola são os problemas advindos normalmente da vida. Mas na parábola da casa construída na areia e da casa construída na rocha, é muito claro no texto que a tempestade que vem é a ira de Deus. Não é o demônio que soprou, não é problemas aleatórios da vida, mas é o vento da justiça de Deus. Quando o vento da justiça de Deus sopra, as casas que foram construídas na areia não param em pé. Deus é um Deus também que se ira. Um Deus que visita as pessoas com... Se não fosse assim, não precisava Cristo morrer. Olha o que precisou Jesus fazer para poder aplacar a ira de Deus. Foi um sacrifício terrível. Se Deus não se irasse, não precisaria de um sacrifício tão terrível. Precisou de algo tão terrível na cruz para aplacar a ira de Deus. E quando nós nos apresentamos diante de Deus, a gente sempre fala o quê? No nome de Jesus. Por intermédio da cruz de Cristo eu me apresento diante do Senhor. Porque se Deus olhar para você, olhar para mim purinho, sem Jesus na frente, a ira dele nos consome. Porque nós somos feitos em pecado. Nós somos pecadores. Um dia eu vi um jovem orando, achei até engraçado. E aí ele orou assim, Márcio, Jesus, porque jovem gosta também de, às vezes, se aparecer nas orações, é legal. Aí ele falou, Jesus, muito obrigado, faz 1 mês já que eu não peco, muito obrigado, Jesus. Eu falei, olha, que bênção, foi 1 mês já. E na verdade, irmãos, a Bíblia fala que se nós sabemos fazer o bem e não fazemos, já estamos em pecado. Nós estamos em falha, nós falhamos constantemente. Nós precisamos reconhecer isso diante de Deus. O salmista reconhecia, no verso 5 ele fala, porque não passa de um momento a sua ira. Deus se ira, mas o texto diz que a ira de Deus passa. E o seu furor e o seu favor dura a vida inteira. Se por um lado a ira de Deus visita e vai embora, a Bíblia nos diz que o favor de Deus é para a vida inteira. Eu sei que nós precisamos desse favor de Deus. Que coisa maravilhosa. Você deve ter ajudado alguém já alguma vez na vida e depois não voltou a ajudar mais. Por vários motivos. Você também já deve ter sido ajudado por alguém que depois nunca mais te ajudou. Isso faz parte da vida. Mas a Bíblia diz que o favor de Deus, ele está ao nosso dispor a vida inteira. Que maravilha. Que bom podermos temer esse Deus que sempre está com as suas mãos estendidas em favor, em graça, para conosco. O verso de número 5 diz, ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Talvez seja uma das frases mais poéticas, mais lindas de Davi,
que nós conhecemos e citamos, porque o choro pode durar uma noite. Deus pode nos visitar com a ira dele por um tempo, mas nós sabemos que amanhã sempre vem, e a graça de Deus nos visita todos os dias. Diz aqui pela manhã, porque todos os dias amanhece. Você pode estar triste, você pode estar irado, você pode estar alegre, você pode... Olha, o mundo pode virar de ponta cabeça. Pode ganhar Bolsonaro, pode perder Bolsonaro, pode vir Lula, pode ir Lula ir preso, pode ir Lula solto, pode acontecer o que for, mas todo dia amanhece. E todos os dias Deus dizendo: o meu favor está ao seu dispor, o meu favor está ao seu dispor, o meu favor está ao seu dispor. Eu não sei exatamente quais são os grandes desafios que vêm sobre a nossa vida, mas o fato é que o favor do Senhor, Ele está diante de nós a vida inteira. Verso 6, agora eu vou ler mais. Quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. Uma confissão aqui de Davi. Verso 7, tu, Senhor, por favor, por teu favor, ou melhor, fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto, fiquei logo conturbado. Olha que interessante esse texto. Olha o que Davi revela aqui. Ele está dizendo assim no verso 7, ou melhor, no verso 6, que quando ele prosperou, Davi, ele disse no seu coração: jamais serei abalado. Quando ele prosperou, ele se sentiu tão seguro que ele já nem precisava mais de Deus. Agora eu não posso mais ser abalado. Eu sou o cara agora. Tenho um exército poderoso, estou conquistando. Davi, ele tinha alguns valentes, os homens mais fortes, mais treinados, que eram a sua guarda real. Homens poderosíssimos. A Bíblia diz que 3 homens desses, os valentes Davi, que são chamados no texto bíblico. Um dia Davi estava em guerra, o exército inimigo poderosíssimo diante dele, e ele lá com a sua cúpula, também com o seu exército, e ele preocupado, sentou numa pedra e disse assim: Davi, aleatoriamente ele disse assim: gente, eu estou com uma sede, eu queria tanto tomar uma água daquela fonte, mas aquela fonte que eu gosto daquela água está do outro lado do exército inimigo. Aí os 3 valentes de Davi, sem falar para Davi, falou assim: vamos buscar água para o rei. Vamos. Chegou a noite. Eles atravessaram no meio do exército inimigo. Os 3 homens. Foram lá, pegaram a água, botaram num cântaro e voltaram de novo por meio do exército inimigo. E chegou para Davi aqui: Davi, tá a água aqui para você. Davi pegou, jogou fora a água, falou assim: não vou tomar essa água de sangue, que vale sangue. Eu estou contando essa história para dizer que poder esse homem tinha. 3 homens da sua guarda real eram capazes de atravessar um exército, irmão. Que homem poderoso era esse? E nesse poder dele, ele se sentiu exaltado. E ele falou assim: eu não posso ser abalado. O verso de número 7, ele revela algo ainda mais interessante. Ele diz que o favor de Deus, não foi a ira de Deus agora, o favor de Deus fez com que a luta dele, a montanha dele, montanha aqui se lê como a adversidade dele, a adversidade dele ficou forte. Muitas vezes, olha aqui para mim, muitas vezes Deus permite que a adversidade se torne difícil diante de você, porque Ele te ama. Ele não quer que você se arrebente sozinho. E Ele chama a tua atenção para você se lembrar que você ainda é dependente dEle. Olha que maravilha esse texto. Tu, Senhor, por teu favor, não é por tua ira, por teu favor fizeste permanecer forte a minha montanha. O Senhor fez com que o problema dele ficasse forte diante dele. Foi Deus que permitiu isso, para que ele pudesse se lembrar que ele era humano e que ele só tinha chegado lá por causa de Deus e ele só ia permanecer lá por causa dele. Muitas vezes a adversidade nos faz nos aproximar mais de Deus. O texto fala: apenas voltaste o rosto e fiquei logo conturbado. Ele quis dizer assim: ó, Deus não precisa fazer nada, não
precisa nem ficar irado com você. Deus só fez assim, ó. Deus está te cuidando, Deus só fez assim, ó. Virou o rosto um pouco para você, você já se arrebentou todinho. E o salmista aqui, ele chama a atenção de Deus. Senhor, olha para mim de novo. Misericórdia de mim. Olha a oração dele depois dessa confissão, desse entendimento. Ele diz assim: por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei. Ele voltou para Deus. Ele volta para Deus, porque ele entende que é só em Deus que ele haveria de ter vitória. Ele diz: que proveito, Senhor. Aí ele apela para Deus. Acho bonito os salmos de Davi, que ele apela. Ele diz assim: que proveito o Senhor terá com o meu sangue debaixo da cova? Se eu morrer, Senhor, o que eu poderei fazer pelo Senhor? Louvar-te-á porventura o pó? Declarará ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Sê tu, Senhor, o meu auxílio. Irmãos, sempre seja dependente do auxílio de Jesus. Nunca se sinta autossuficiente, porque o favor do Senhor estará ao nosso dispor para a vida inteira. Terminando, essa nossa leitura piedosa, nem foi um sermão, mas essa leitura abençoadora desse salmo, diz assim o verso 11: converteste o meu pranto em folguedos, tiraste o meu pano de saco e me cingiste com vestes de alegria. 12. Para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor, Deus meu, graças te darei por toda a minha vida. Amém. Panos de saco era quando eles se vestiam por conta da contrição, da enfermidade, do luto. E ele está dizendo: Senhor, eu vou tirar. E eu quero que o Senhor me coloque uma roupa colorida, uma roupa festiva. E que Deus, com o seu favor eterno, possa nos cingir de vestes de alegria, para que o nosso espírito cante louvores a Ele, adore ao Senhor por todos os dias da nossa vida. Eu quero desafiar os irmãos para que na semana que se começa hoje, nós possamos passar a semana meditando nesse salmo. Leia esse salmo todos os dias. Mas eu já li ontem, leia de novo. Eu me lembro que na faculdade tinha um professor de homilética que ele falava para a gente: olha, antes de vocês começarem a tentar fazer um esboço de pregação, vocês precisam ler o texto que vocês vão pregar 15 vezes. Depois de 15 vezes, vocês vão começar a entrar no espírito do texto. Então, leia essa semana o Salmo 30. Leia. Terça-feira, Salmo 30. Quarta-feira, Salmo 30. E vá se alimentando dessas palavras, vá aprendendo com esse salmo, vá crescendo com esse salmo. Esse salmo é lindo. Eu tenho certeza que daqui até o final da semana, o Senhor vai te falar e vai relembrar você aquilo que nós lemos aqui e ainda outras coisas que Deus vai ensinar a você e vai fazer coisas lindas dentro do seu coração. Eu creio nisso. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos. Eu queria convidar logo depois da oração, os irmãos do louvor vão vir aqui, vão cantar mais uma canção e nós estaremos então encerrando o nosso culto. Obrigado, Jesus, pela vida de cada um dos meus irmãos que estão nos acompanhando pela live e dos nossos irmãos que aqui estão. Vivemos um tempo difícil, mas nós queremos aprender com Davi, a não nos orgulharmos jamais, mas sempre sermos humildes o suficiente para buscar no Senhor o seu favor, porque como diz a sua palavra, o seu favor estará ao nosso dispor
pela vida inteira. Muitos dos meus irmãos podem ser que estão passando por problemas difíceis da vida, mas nós também nos lembramos do texto em que lemos hoje, em que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Sempre há esperança em Deus. Que nós não nos esqueçamos disso, diante dos desafios que a vida impõe, seja na família, seja na questão econômica, seja na questão de saúde, seja em que área for. Que o seu favor nos alcance nessa semana, porque nós precisamos de Ti. É assim que nós oramos, no nome de Jesus. Amém.